Olá, meus amigos, sou o professor Wagner. Tema da nossa aula de hoje, paridade. Faremos aqui uma série de exercícios sobre esse tema. Então, começaremos aqui pelo exercício número 1. Pedro comprou um caderno com 96 folhas e numerou-as de 1 a 192, ou seja, 192 páginas. 96 vezes 2, 192 páginas. Vitor arrancou 25 folhas do caderno de Pedro e somou os 50 números que encontrou, obviamente 50 páginas, já que são 25 folhas arrancadas aleatoriamente, escrito nessas folhas. Essa soma pode ser igual a 2016? Olha só, pessoal, 2016 é um número par. Será que, de forma aleatória, arrancando 25 folhas, eu consigo chegar no número par? O curioso aqui é o seguinte: eu tenho que a primeira folha a ser numerada fica do lado direito do livro e a página seguinte, que é o verso, é a página 2. Quando eu somo as duas páginas, ou seja, a folha, o resultado é 3. Em algum momento, essa primeira folha, por exemplo, será a página 79. E o verso será a página seguinte, 80. Na hora que eu somo a folha, os números que estão nessa folha, 159. Note que será sempre um número ímpar. Mas ainda não conseguimos provar qual é o resultado que podemos obter. Obviamente podemos obter vários resultados, mas eu quero mostrar que um resultado par é impossível. Por quê? Porque cada folha que eu arranco, cada folha que o Vitor arranca, a soma desses números é sempre um número ímpar. Então a primeira folha, o resultado é ímpar. A segunda folha que ele arranca, independente da posição que ele está arrancando essa folha, a hora que ele soma os dois números, o resultado também é ímpar. Ele já arrancou duas folhas. E aí, a hora que eu somo os 4 números dessas folhas, que são 4 páginas, o resultado passa a ser par. Obviamente, se ele chegar a somar as 24 folhas, cada folha tem um resultado ímpar. O outro resultado ímpar, quando eu junto duas folhas, o resultado é par. Na hora que eu formo 12 pares desse, ou seja, já arranquei 24 folhas. Se eu arranco 24 folhas, o meu resultado de todas as folhas, de todos esses números, são par. Ou seja, o resultado é par. A última folha, a 25ª, como o resultado é ímpar, quando eu somo um número par mais um número ímpar, eu obtenho finalmente um resultado ímpar. Então, independente das folhas arrancadas por Vitor, quando somar todos os números, o resultado vai ser sempre ímpar. Como eu tenho um resultado par, eu jamais consigo chegar nesse resultado. E a nossa resposta, então, é não. Não conseguimos pegar aqui as 25 folhas e somar esses 50 números e encontrar um número par. Não é possível, ok? Poderíamos pensar em até outra estratégia. Em vez de somar a folha, somar todas as páginas pares. Se eu somo todas as páginas pares, o resultado é par. Concorda? Vamos pegar um exemplo aqui de folha 2, folha 4, folha 6, folha 8. Quando eu somar essas folhas, o resultado vai ser sempre par. São 25 folhas, todas elas, os números dessas páginas pares, resultado par. Agora, pegando as 25 ímpares, as 25 páginas ímpares, o resultado vai ser sempre ímpar. Vamos pensar juntos. Se eu arranco a folha 1, que tem a página 1, 3 e 5, na hora que eu somar o resultado é ímpar. 1 e 3, 4, mais 5, 9. 3 páginas ímpares, o resultado é ímpar. 5 páginas ímpares, o resultado é ímpar. Então, 25 páginas ímpares, o resultado será ímpar.
quando eu somo as 25 páginas pares mais as 25 páginas ímpares, o resultado total dessa soma é um número ímpar, jamais 2016. Portanto, não é possível que isso aconteça. Ok? Muito bem. Agora nós temos um exercício de sinais positivos e negativos. Os números de 1 a 10 estão escritos em uma linha. Pode-se colocar os sinais de mais ou de menos entre dois deles, de modo que o valor da expressão resultante seja igual a zero. Ele quer inserir sinais positivos e negativos que o resultado, na hora que eu somo, dê zero. Para que isso aconteça, pessoal, é preciso separar em dois grupos. Um grupo com sinais positivos e um grupo com sinais negativos. E para eles serem iguais, o resultado dessa soma tem que ser um número par. Eu vou abrir uma tela e mostrar para vocês que esse número não é par, essa soma. Quero somar 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8, mais 9, mais 10. Não é isso que ele quer, eu quero só somar esses números. Depois que eu vou intercalar os sinais positivos e negativos. Uma boa maneira de somar aqui, basta pegar os extremos. 11, mais 11, mais 11, sempre dessa forma, porque na verdade eu estou com os mesmos valores. 11 vezes 5, porque são 10 números, eu consigo separar de 5 em 5, que formam 5 vezes 11, 11 mais 11 mais 11. O resultado dessa soma é 55. Eu não consigo separar os 55 em dois blocos. Um bloco positivo e outro bloco negativo de números. Se fosse 54, sim. Se fosse 56, sim. Exemplo, se fosse 54, eu poderia pegar uma soma com 27 de soma positiva e menos 27 de soma negativa. E aí eu consigo formar dois blocos e aí a soma seria zero. Ok? Voltando então ao problema, podemos analisar a seguinte situação. Será que é possível eu somar e subtrair números que estão intercalados usando os sinais de mais e menos para que a soma seja zero? Não é possível. Então o nosso resultado é não. Talvez o próximo exercício fique mais claro para você depois retornar para esse. Vocês vão notar que a diferença entre esses dois problemas é na paridade. Então, nesse caso é impossível porque eu não consigo intercalar. Vamos ao exemplo número 3, ao problema número 3, que talvez fique mais claro para você quando retornar ao número 2. Vejam, se os números escritos na linha fossem agora de 1 até 11, seria possível encontrar a soma zero inserindo de novo sinais positivos e sinais negativos, de modo que essa soma seja zero? Agora, provavelmente dê certo. Porque de 1 até 10 a gente já sabia que era 55. Mais 11, 66. Se eu quebrar isso em dois blocos de 33, ou seja, se eu conseguir pegar um bloco que somado dê menos 33 e um outro bloco que somados dê mais 33, eu vou conseguir o resultado ser zero. E aí a gente vai pensar o seguinte, uma solução é essa. Vou pegar aqui, por exemplo, mais 11, mais 10, mais 9, sempre de trás para frente, porque aí eu garanto os números maiores. Então eu já estou diante aqui de positivo 30. 30. Eu preciso só do número 3. A nossa soma 10, 20 com mais 3, perdão, 10 com mais 20, 30. Com mais 3, 33. Eu preciso agora somar de forma negativa 33. E vai dar menos 1, menos 2, menos 4, menos 5, menos 7,
Menos 6 e menos 8. Se eu somo menos 8 com menos 7, menos 15. Com menos 6, menos 21. Com menos 5, menos 26. Com menos 4, menos 30. Menos 32, menos 33. Ou seja, menos 33, todos com sinal negativo, e mais 33, todos com sinal positivo. Você pode estar perguntando, essa é a única solução, professor? Não. A gente poderia buscar outras soluções, porque nesse caso, quando a soma é par, eu posso explorar com várias soluções. Vejamos uma outra. Poderíamos pensar em começar com negativo. Vamos pensar em menos 10, e eu preciso buscar menos 33. Vamos pensar em menos 5. Vamos pensar, por exemplo, menos 6. Já tem menos 21. Menos 21. Vamos pensar em, por exemplo, menos 11. Menos 21. Menos 21. Menos 32. Eu só preciso agora do menos 1. Recapitulando. Menos 20, menos 26, menos 31, menos 21, menos 27, menos 32, menos 33. Perdão. Agora eu preciso de mais 33. É o que está faltando de fato. Olha lá. Mais 5, mais 9, mais 16, mais 24, mais 33. Ou seja, 33 positivo, menos 33, dando um resultado final igual a 0. Então, esse tipo de problema existem várias soluções. Ok? Muito bem. Quarto exercício, análogo ao exercícios anteriores, 2 e 3. Um gafanhoto pula ao longo de uma linha. No seu primeiro pulo, ele anda 1 centímetro. No segundo pulo, 2 centímetros. No terceiro, 3 centímetros e assim sucessivamente. Cada pulo o leva para a direita ou para a esquerda. Mostre que após 1985 pulos, o gafanhoto não pode estar na sua posição inicial. Nós podemos fazer uma analogia deste problema, que quando ele pula o primeiro pulo pode ser tanto para a direita quanto para a esquerda. Se for para a direita, vamos supor que mais 1. O segundo pulo, ele pode fazer para a esquerda, e aí volta para o menos 1. O terceiro pulo pode, inclusive, vir para a esquerda, mas aí ele pula 3. E assim sucessivamente. Nesse caso, eu vou tentar transformar essa situação, que não é favorável, numa analogia com o problema anterior. Cada pulo que ele dá para a direita, eu penso em positivo. Cada pulo que ele dá para a esquerda, eu penso num número negativo. Então, na verdade, o primeiro pulo é 1. Pode ser positivo ou negativo. O segundo pulo é 2. 2 centímetros. Mais 2 ou menos 2. O terceiro pulo ou é mais 3 ou menos 3. E assim sucessivamente. O quarto pulo ou é mais 4 ou menos 4, para a direita ou para a esquerda. Isso vai acontecer até o pulo 1983, ou para a direita ou para a esquerda. Depois o 1984 para a direita ou para a esquerda. Finaliza com 1985. E eu gostaria que esse resultado fosse 0, ou seja, ele retornasse à posição original. Então eu preciso colocar sinais de mais e menos aqui dentro, de modo que um bloco fique positivo e o outro bloco fique negativo, com os mesmos valores. Então qual é a nossa ideia? Somar todos esses números, se o resultado for par, é possível que ele volte. Se o resultado da soma for ímpar, ele não volta e é o que ele quer. Mostre que após 1985 pulos, o gafanhoto não pode estar na posição inicial. Então, a gente tem que mostrar que essa soma é um número ímpar. Ok?
Vou abrir então essa tela em branco para a gente provar que 1 mais 2 mais 3 mais 4, por exemplo, mais 1982, mais 1983, mais 1984, mais 1985, esse resultado, somando todos eles, é par. Vou colocar um sinal de igual para a gente ilustrar melhor ainda essa configuração. Eu quero que esse resultado todinho seja par. Mas olha só, eu não quero a conta toda, eu quero só mencionar se ele é par ou ímpar. Trabalhamos com a paridade. Como eu tenho uma quantidade ímpar de termos, exatamente 1985, é prudente que a gente tire esse número momentaneamente, depois acrescente ele de novo. E aí nós vamos ter o seguinte: se eu somar 1984 mais 1, eu vou ter 1985, ok? Se eu somar o número 2 com o número 1983, é óbvio que o resultado é o mesmo, 1985. Se eu somar o número 3 com 1982, o resultado é 1985. Qual será a nossa resposta para essa soma? A quantidade de pares que eu tenho de 1 até 1984. Portanto, 1985, que é o resultado de todas essas somas, vou multiplicar pela quantidade que eu tenho, que é a metade de 1984, 992. 992. Ainda temos que somar depois, porque eu excluí esse 1985, eu tenho que somar ele novamente. Muito bem. Essa conta eu não preciso saber qual é o seu resultado, porque um número par vezes um número ímpar, o resultado é par. O resultado dessa soma par mais o resultado aqui, que é um número ímpar, par mais ímpar, finalmente nós temos que essa soma de 1 até 1985 é uma soma que resulta em um número ímpar. Portanto, eu não consigo dividir em números positivos e números negativos com somas iguais para que o resultado dê zero, para que o gafanhoto volte na mesma posição. Portanto, eu acabei mostrando que não é possível que o gafanhoto volte àquela posição inicial. Vamos voltar lá novamente. Por quê? Porque eu não consigo intercalar sinais de mais e de menos para que eu forme dois blocos idênticos de somas. Por exemplo, um primeiro bloco com 3.000 positivo e um outro bloco 3.000 negativo. Não é o caso. Mas aí a soma teria que ser um número par. E a gente viu que esta soma, de 1 até 1985, é um número ímpar. Portanto, mostramos que não é possível que o gafanhoto volte na posição inicial, obedecendo o critério de pular 1 centímetro no primeiro pulo, 2 no segundo, 3 no terceiro, para a direita ou para a esquerda. Ok? Muito bem. Exercício número 5. Todas as peças de um dominó foram colocadas em uma cadeia de modo que o número de bolinhas nas extremidades de 2 dominós adjacentes são iguais. Se uma das extremidades da cadeia contém 5 bolinhas, qual é o número de bolinhas na outra extremidade? Então, uma cadeia de dominó é composta pelos dominós desde que uma determinada bolinha tenha que formar o par com ela para juntar e a cadeia ir seguindo naturalmente. Primeira coisa, vamos descobrir, em vez de ser bolinhas, vamos codificar esses números. Uma bolinha é o número 1. 5 bolinhas, o número 5. Então, por exemplo, o número 6
nas peças de dominó, quantas vezes o 6 vai aparecer? Ó, 6 e 0, 6 e 1, 6 e 2, 6 e 3, 6 e 4, 6 e 5. Já temos ali 6 números 6. 6 e 0, 1. 6 e 1, 2. Vamos colocar isso aqui, depois a gente apaga. 6 e 0, 6 e 1, 6 e 2, 6 e 3, 6 e 4, 6 e 5. O cuidado que a gente tem que ter é que a peça 6 e 6 conta 2 números 6. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Existem 8 números 6. Peças eu não vou importar nesse momento. Número 5 nas peças tem que ser 8 também, que é 5 e 0, 5 e 1, pela mesma análise que eu fiz com o número 6. Então, todas as peças serão em número de 8. O 4 aparece 8 vezes, o 3 aparece 8 vezes, o 2 aparece 8 vezes, o 1 aparece 8 e o 0 também aparece 8. Muito bem. Sabendo isso, a gente já pode concluir que a peça que vai ficar na extremidade final só pode ser a peça número 5, o número 5. Por qual motivo estou pensando dessa forma? Se o número 5 ele aparece 8 vezes, uma vez ele já me apareceu aqui. Faltam 7. E aqui dentro, entre a primeira peça e a última, é preciso que apareça uma quantidade par de peças. Ou seja, aqui, por exemplo, vai aparecer 8 números 1, uns. 2 vai aparecer 8 também, porque é a quantidade que tem deles. Porque quando tem uma peça, tem que ter a outra que é a par dela. Então, eu vou ter aqui 8 números zeros, 8 números 2, 8 números 3, 8 números 4. Não vamos ter 8 números 5. Vamos ter 6 números 5. Porque uma já está aqui e, obviamente, a outra será essa. Então, a peça que tem o número 5, ela vai estar aqui 6 vezes, um número par, mais as extremidades 8. Ok? Pensando de outra forma, a gente prova melhor ainda. Suponhamos que a peça não seja a número 5. Vamos supor que seja uma outra peça, que não seja a peça número 5. Então, diferente de 5. Eu vou conseguir provar que isso não é possível. Por quê? Porque se eu tenho que colocar agora mais 7 peças número 5, porque uma já está aqui, preciso mais 7. Se essa aqui não é a 5, as outras 7 peças de número 5 têm que estar aqui dentro. E isso é impossível. Por quê? Porque aqui eu tenho que formar os pares dessas peças. Eu teria que ter uma quantidade par de peças. Portanto, essa configuração não é permitida. E aí, como a pergunta quer saber qual seria o número que está na peça em interrogação, é o número 5. Essa é a nossa resposta e, obviamente, essa situação não será permitida. E, de forma mais clara ainda, eu vou ter 6 peças do número 5, o número 5, 6 peças, na verdade, 6 quantidades, né? Porque as peças elas podem ser repetidas. A peça número que contempla o número 5, ela vai aparecer 6 vezes aqui, mais uma vez aqui, e a última que foi definida através da condição do problema. Ok? Muito bem. Exercício número 6, que faz parte também da ideia do anterior. Em um conjunto de dominós, são descartados todos os que não têm bolinhas, ou seja, 0, em uma das extremidades. Os dominós remanescentes podem ser arrumados em uma cadeia. Saiu a peça 0, 0 e 1, 0 e 2, 0 e 3, 0 e 4,
0,5 e 0,6. Aonde tem 0 na extremidade, retira essas peças. Significa que sobraram as outras. Será que os dominós que sobraram é possível fazer uma cadeia novamente, igual eu fiz anteriormente? Olha só, a bolinha número 1, ela vai aparecer agora 7 vezes, porque ela foi descartada na peça 0 e 1. A bolinha número 2, ou seja, o número 2, aparece também 7. E assim sucessivamente. A bolinha 4 do número 4 aparece 7, 5 aparece 7 e 6 também 7. Então acontece agora que a quantidade de bolinhas, a quantidade de números, é um número ímpar. Olha só, se eu começo com uma peça, por exemplo, 2, será que ela pode terminar com o número 2? Isso é impossível. Por quê? Porque a peça número 2, ela já vai contar uma, a peça que tem o número 2 vai contar uma, 2. Faltam 5. E isso é impossível por conta que a quantidade de peças número 2 aqui tem que ser par. Então, isso vai ser generalizado para qualquer peça. Eu não posso ter uma peça aqui, por exemplo, A. Esse A pode ser a peça 1, 2, 3, 4, 5 ou o número 6. E eu não posso ter aqui essa peça A. Isso é proibido, porque a peça A já foi 2. Faltam 5 peças A. Então, não é permitido essa configuração. E se for uma peça B? Por exemplo, uma peça que seja diferente da A. Isso também não será permitido por qual motivo? Suponhamos que a peça A seja a peça número 1. Suponhamos que a peça B seja a peça número 2. Sem perda de generalidade, a peça 3, ela tem que aparecer lá dentro 7 vezes. Olha só, como que eu vou ter a peça 3 ali 7 vezes, a peça 4 aparecendo 7 vezes, uma quantidade ímpar, sendo que entre essas duas peças teremos que ter peças números pares, porque senão a cadeia não fecha. Portanto, não é possível começar em um número e terminar no mesmo número, não é possível começar num determinado número e terminar num número diferente. Portanto, eu não consigo formar uma cadeia tirando as peças que contemplam o número 0. Então, a nossa resposta é não. Não é possível a formação dessa cadeia. Ok? Muito bem. Vamos ao exemplo número 7, exercício 7. Em um tabuleiro de xadrez 8 por 8, significa que eu tenho 8 linhas e 8 colunas. Sempre intercalando casa clara com casa escura, branca e preta. Muito bem. Um cavalo saindo do A1, nós temos que, aqui eu tenho, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E as letras na coluna A, B, C, D, E, F, G, H. A1 é essa peça que está determinada aqui com o círculo. Se eu quero a peça, por exemplo, E7, eu venho aqui, é essa peça, é essa casa, ok? Por isso, 8 por 8, o quadrado A1 é esse marcado. Então, vamos lá. O cavalo, ele só anda em L. Então, um cavalo sai do A1, nesse quadrado A1, e retorna para a mesma posição depois de vários movimentos. Mostre que o cavalo fez um número par de movimentos. Quero mostrar que ele andou um número par. Por exemplo, 2 vezes, 4 vezes. Olha só, se o cavalo sai daqui, ele tem a condição de vir até aqui, nessa casa preta. Ele tem a opção de sair daqui e vir até esta aqui. Ele tem também a condição de sair daqui e ir para uma outra casa. Continuando, ele vem para cá. Então, o que está acontecendo no cavalo? Ele anda em L e sempre que ele anda
um movimento, ele sempre vai sair dessa casa clara e ir para uma casa escura. Então, esse é o modelo do problema. Um movimento sai de uma casa clara e sempre vai numa escura. Se ele faz dois movimentos, ele sai de uma clara, vai para uma escura, e depois, obrigatoriamente, se ele sai de uma escura, ele só pode ir para uma clara. Ou seja, por exemplo, daqui ele pode vir aqui, ele pode sair daqui, vir aqui, ele pode sair daqui, vir aqui. Então, ele pode sair daqui, vir aqui, ele sempre vai para uma clara. Se ele faz três movimentos, ele sai de uma clara, obviamente ele tem por obrigação ir para uma escura. Por exemplo, daqui ele pode vir para cá, ele pode sair daqui e vir para cá, ele anda em L. Então, para três movimentos, ele sai de uma clara, vai para uma escura, depois o segundo movimento vai para uma clara e termina numa escura. Que conclusão que nós temos? Que quando ele desloca uma quantidade ímpar, ele sempre vai terminar numa casa escura. E sempre quando ele deslocar uma quantidade de movimentos par, ele sempre vai terminar numa casa clara. Quando ele faz dois movimentos, ele vai para uma clara. Se ele fizer quatro, ele vai sair de uma escura e ir para uma clara. Portanto, mostre que o cavalo fez um número par de movimentos. Se ele sai daqui e quer retornar aqui também, ele não pode fazer uma quantidade ímpar de movimentos. Porque se ele fizer uma quantidade ímpar de movimentos, ele vai para uma casa escura. Ele não volta para a mesma casa que ele originou a sua saída. Ok? Então, usamos paridade nesse problema. Exemplo 8, exercício 8. Bem parecido com o anterior, mas agora ele quer saber se é possível acontecer esses caminhos aqui. É possível um cavalo começar na posição A1, aqui, de um tabuleiro de xadrez e terminar na H8, visitando cada um dos quadrados restantes exatamente uma vez ao longo desse caminho. Então, é possível que ele saia daqui e chegue aqui no H8, saindo do A1, visitando cada um desses quadrados uma única vez. Ou seja, ele tem que passar por todos esses quadrados, não vou desenhar, só uma vez. Eu digo que isso é impossível. Por quê? Vejam, ele tem que sair daqui e chegar aqui. Então ele tem que visitar o restante de quadrados. Se é 8 vezes 8, o total é 64, ele vai ter que visitar os outros 63. Só que, para ele visitar 63 movimentos, passando exatamente no mesmo quadrado uma só vez, ou seja, num determinado quadrado uma única vez, não podendo voltar nele novamente, ele tem que fazer uma quantidade ímpar de movimentos. Ele só pode sair daqui e chegar aqui fazendo uma quantidade ímpar de movimentos. E a gente viu do problema anterior, quando ele faz uma quantidade ímpar de movimentos, por exemplo, um movimento ele sai da clara e vai para a escura. Dois movimentos, clara, escura, clara. Três movimentos, clara, escura, clara, escura. Quatro movimentos, clara, escura, clara, escura e clara. Notem que quando ele faz uma quantidade ímpar de movimentos, e é isso que ele precisa, sair daqui e fazer uma quantidade ímpar, 63 movimentos. Aí, no 63º, ele teria que chegar aqui. Como ele tem que fazer uma quantidade ímpar, ele sempre vai chegar numa casa escura. Ele nunca vai chegar aqui. Pode ser que ele percorreu todos esses quadrados, todos esses,
e a 63ª ele vem para essa casa. Faltou só a última. E aí, nesse caso, não é possível essa situação. Ok? Exercício número 9. No reino da Frutilândia, existe uma árvore mágica que possui 2016 maçãs e 2016 tomates. Todo dia um garoto sobe na árvore e come 2 frutas. Quando ele come 2 frutas iguais, nasce um tomate na árvore. Quando ele come 2 frutas diferentes, nasce uma maçã. Após alguns dias, restará apenas uma fruta na árvore. Que fruta será essa? Então, um problema muito interessante que a gente vai usar a paridade, é uma ferramenta importantíssima para resolver esse tipo de questão. Veja, vamos pensar nas possibilidades que possa acontecer. O garoto, cada dia que ele sobe nessa árvore, ele come 2 frutas. Então ele pode comer uma maçã mais uma maçã. Ele pode também comer um tomate mais um tomate. E ele pode também, uma terceira situação a cada dia, uma maçã e um tomate. Muito bem. Olha só. O que vai acontecer com o saldo, por exemplo, do tomate e o saldo da maçã? Note que quando ele come 2 maçãs, ele está comendo 2 frutas iguais. Vai nascer um tomate. Então, nasce um tomate. Quando ele come 2 tomates, idem, ele está comendo 2 frutas iguais. Nasce também um tomate. Somente quando ele come 2 frutas diferentes é que vai nascer uma maçã. Então, quais são os saldos que acontecem para esse tipo de situação? Comeu 2 maçãs. Qual é o saldo da maçã a cada dia? Sempre menos 2. Qual é o saldo do tomate? Se nasce um tomate, o saldo é mais 1. Isso se ele comer 2 maçãs. Se ele comer 2 tomates, o que vai acontecer com o saldo da maçã? Nada. Não está nascendo maçã, nem está comendo maçã. Comeu 2 tomates, mas nasceu um tomate, ou seja, menos 1 a cada vez que isso acontece. O que acontece quando ele comer 2 frutas diferentes? Uma maçã e um tomate. Comeu uma maçã, nasceu uma maçã, equilibrou. Mas aí ele comeu um tomate. O tomate vai subtrair 1. A maçã comeu uma, nasceu outra? 0. Olha que curioso. Existia anteriormente, antes dele subir na árvore, 2016 maçãs. Existia também 2016 tomates, números pares. Vejam, a maçã, no início, era 2016, pode baixar para 2014 ou manter em 2016. Num outro dia, se ela manter 0, ou seja, o saldo 0, ela vai sempre ficar em 2016. Mas o ideal é ela sempre diminuir 2. 2016 menos 2, 2014. Menos 2 de novo, 2012. Nunca vai chegar no número ímpar. Se você tem um número par e vai tirando sempre números pares, o resultado é sempre par. Nunca vai sobrar uma fruta. Então, maçã jamais poderá sobrar. Agora, se o saldo do tomate ou é mais 1 ou menos 1, num primeiro momento é 2016. Pode aumentar 1, vai para 2017, mas pode subtrair, então vai para 2015. Então, nesse caso, cada vez que ele vai comendo frutas diferentes ou iguais, o saldo do tomate é o único que pode chegar em número ímpar.
Pode chegar também depois de número par, de acordo com essas situações. Mas eu digo que a maçã nunca será o saldo dela número ímpar. Então, nunca chegará em uma maçã. Se ele está informando que após vários dias sobrou uma fruta, essa fruta só pode ser tomate. Ok? Olha só que também curioso, a gente poderia explorar mais esse problema. A cada dia sempre vai diminuir uma fruta. Porque se você come duas, nasce uma, o déficit é sempre de menos um. Então, uma hora vai chegar a ter realmente uma fruta, porque cada dia diminui uma fruta. Então, são 4.032 frutas. No primeiro dia, 4.031. No segundo dia, 4.030. No terceiro dia, e assim sucessivamente. Sempre menos uma a cada dia. Porque o garoto sobe na árvore a cada dia come duas frutas, mas nasce uma. Portanto, como o saldo aqui é sempre par e a quantidade de maçã também é par, par somado com par ou subtraído com par ou mantendo, sempre será par, nunca chegará no número 1, que é ímpar. Ok? Exercício número 10. Um grupo de K-físicos e K-químicos está sentado ao redor de uma mesa. Alguns deles sempre falam a verdade e outros sempre mentem. Sabe-se que o número de mentirosos entre físicos e químicos é o mesmo. Muito importante essa frase. Quando foi perguntado qual é a profissão do seu vizinho da direita, todos responderam químico. Outra informação importante. Mostre que K é par. Então, nós temos aqui duas informações importantes. O número de mentirosos entre físicos e químicos é o mesmo. E todos responderam, quando olharam para o vizinho da direita, responderam que são químicos. Então, vamos começar aqui a pensar em uma quantidade de físicos e químicos. Por exemplo, vou pensar em um físico e um químico. Então, um físico e um químico. Esse aqui, por exemplo, quando ele olha para a direita, o que está à direita dele é um físico. Se ele responde químico, é porque ele mentiu. Este aqui, quando ele olha para a direita, seguindo aqui no sentido, é químico. Então ele disse a verdade. Será que com um físico, K sendo 1, e um químico, que é um número ímpar, e desrespeitando o que ele está propondo, eu tenho a mesma quantidade de mentirosos entre físicos e químicos? Não. Eu só tenho um mentiroso químico e não tem nenhum mentiroso físico. Então, esse número ímpar não deu certo. Se eu pegar 3, vamos pensar em 3. Se eu pego 3 físicos e 3 químicos, eu posso fazer essa configuração com, vamos supor que físico, químico, físico, químico, físico, químico. Muito bem. Vamos começar por esse de cima. Quando ele olha para a direita, ele enxerga o colega dele, químico. Ele responde químico, então ele está dizendo uma verdade. Este aqui, ele olha para a direita, o amigo dele, o colega dele é físico, então quer dizer que ele mentiu, porque ele informou que é químico. Todos falam que é químico. Este aqui, ele olha para a direita, viu que é químico, ele disse que é químico, então ele disse uma verdade. O outro, ele está olhando para a direita, viu o colega dele físico, ele responde químico, então ele mentiu. Este, ele vê à sua direita um colega que é químico, se ele responde químico, ele disse a verdade. Finalmente, o último, olhou para a direita, viu o colega dele físico e responde que é químico, ele mentiu. Pergunto, a quantidade de mentirosos entre físicos e químicos é a mesma? Por exemplo, quantos mentirosos físicos eu tenho? Mentirosos físicos, nenhum. Mentirosos químicos,
quanto eu tenho? Mentirosos químicos, 1, 2, 3. Então, não são iguais, porque eu peguei índice 1, depois peguei índice 3. Eu vou pegar agora com 2. Vamos pensar em 2. Muito bem. Vamos pegar aqui 2 físicos e 2 químicos. Eu vou pegar aqui um físico, outro físico, um químico, outro químico. Muito bem. Vamos começar por este. Quando ele olha para a direita, vê o seu colega químico e responde químico, ele disse a verdade. Este, quando ele olha para a direita, vê um químico e ele responde químico, então ele disse a verdade. Este aqui olha para a direita, vê um físico e informa químico, então ele mentiu. Finalmente, esse olha para a direita, vê o seu colega físico e fala que é químico, ele mentiu também. Pergunto, a quantidade de mentirosos físicos, 1. Quantidade de mentirosos químicos, somente 1. Ou seja, iguais. Ok? Peguei um K igual a 2. Será que eu pegar um K igual a 4 também vai dar certo essa configuração? K igual a 4. Vejamos. Eu vou pegar aqui, por exemplo, físico. É sempre bom intercalar 2 em 2. Físico, químico. Vamos pensar no seguinte. Este aqui, ele olha para a direita, vê um colega químico. Se ele responde químico, então ele disse uma verdade. Este olhou para a direita, viu o colega químico e respondeu químico, verdade. Agora, este aqui olha para a direita, vê físico. Então ele mentiu, porque a resposta dele que é químico. Este aqui, ele olha para a direita, físico. Se ele responde se ele responde que ele é químico, ele mentiu. O próximo, ele olhou para o lado, viu que o colega é químico e respondeu químico, ele disse a verdade. Esse aqui, ele olhou para o lado, viu que é químico e respondeu químico, também disse a verdade. Este aqui olhou para o lado, viu que é físico, responde que ele é químico, então ele mentiu. E finalmente esse olhou para o lado, viu que é físico, mas respondeu químico, mentiu também. Quantos físicos mentirosos eu tenho? Desculpa, quantos físicos e quantos químicos? Vamos arrumar ali a configuração do quê? Quantos físicos mentirosos? Físico verdadeiro, então 1, 2. 2 físicos mentirosos. Quantos químicos? 1, 2 também. Nós estamos percebendo que quando eu pego números pares, o K par, está dando certo. Né? Eu sempre vou ter a mesma quantidade de físicos e químicos mentirosos. Mas a situação é generalizada. Eu preciso provar isso de forma geral. E olha só, o que a gente vai pensar? Se eu tenho K físicos e K químicos, eu tenho 2K pessoas. Veja só, se todos responderam químico, eu tenho 2K. Então, uma parcela disse a verdade, porque são K químicos. Uma parte desses 2K, dessas 2K pessoas, falaram que está do lado de um químico. Então, eles disseram a verdade. A outra parte desses 2K mentiu. Ou seja, quantas pessoas mentiu ao informar que todo colega está à direita é químico? K pessoas mentiu. Muito bem. Vou fazer de novo, que essa situação ela é sutil. Eu tenho 2K pessoas. Dessas 2K, eu tenho K físicos, KF, e eu tenho K químicos. Ok? Eu tenho 2K pessoas. Se eu tenho K químicos, então
Então, aqueles K disseram a verdade. As K pessoas que eu tenho lá, dentre desses 2K, falaram verdade por conta que existem K químicos. Então, aqueles que falaram que ao seu lado tem químico, disseram a verdade. São K pessoas. Os outros K mentiram para somar e dar 2K. Então, essa estratégia deu para mostrar que K pessoas mentiu. Esses K eu não sei quantos são físicos e quantos são químicos. Mas olha só no texto. A quantidade de mentirosos entre os físicos e químicos são as mesmas. E existem K mentirosos. Desses K mentirosos, vamos pensar que uma quantidade é X, que é físicos, e a outra quantidade X, que é químico. Então, se eu somar 2x, que é o x mais x, é a quantidade K de pessoas que mentiram. Por isso que eu tenho que separar em 2 blocos os mentirosos aqui. Os físicos e químicos são iguais. Então, o K é da forma 2 vezes K. É a forma geral dos números pares. Ó. O K é da forma 2x. Se ele fosse da forma 2x menos 1, seria ímpar. Portanto, o K é par. Note que é um problema sutil e a estratégia dele é aqui, ó. Informar que, para continuar o exercício, ter a certeza que K pessoas mentiu. Se você conseguiu visualizar que K pessoas mentiu através dessa ideia, e aí você sabe que esse K tem que dissociar em 2 partes. Os K, que aqueles que mentiram são físicos, e os K, dentre esses K, aqueles que mentiram que são químicos. Então, K dividido por 2. Então, nesse caso, para ter essa divisão, o K tem que ser um número par. Ok? Muito bem. Questão número 11. Mostre que na igualdade abaixo é impossível que todos os denominadores sejam ímpares. 1 sobre A, mais 1 sobre B, mais 1 sobre C, mais 1 sobre D, mais 1 sobre E, mais 1 sobre F, é 1. Antes de fazer esse exercício completo, eu vou começar só com a primeira situação. 1 sobre A igual a 1. Será que é possível esse A ser ímpar? Sim, porque eu posso trazer esse A para lá, vai ficar A vezes 1, A, igual a 1. Então, se o A for 1, ele é ímpar e a soma deu certo. Então, para 1 sobre A, né, o A pode ser ímpar, sozinho. Estou conjecturando o meu problema. Vamos pegar agora duas frações dessa. 1 sobre A mais 1 sobre B. Será que se esses dois forem ímpar, exatamente ímpar, os dois, o resultado pode ser o número 1? Vamos tirar o mínimo aqui. AB por A vai dar B vezes 1, B. AB por B, A vezes 1, A. AB por 1, AB vezes 1, AB. Como aqui são números diferentes de zero, posso cancelar. Cheguei em A mais B é igual a A vezes B. É possível que esses dois sejam ímpar? Olha só, se eu pegar este aqui, que é ímpar, o A é ímpar e o B é ímpar, esse resultado aqui dessa multiplicação vai ser ímpar. E quando eu somar um ímpar mais um par, um ímpar mais um ímpar, o resultado vai ser par. Se esse resultado é par, é impossível um par ser igual a um ímpar. Portanto, não é possível que esses dois sejam ímpares, todos ímpares. Todos os dois denominadores não pode ser ímpar. Mas eu estou ainda chegando no final. Note que isso vai acontecer com esses 3, com os 4, com os 5, com os 6. Então agora a ideia do problema é fazer o problema genérico.
vou tirar o mínimo, que é exatamente o produto de A vezes B, vezes C, vezes D, vezes E, vezes F. Na hora, isso vai dar uma grande conta. A vezes B, vezes C, vezes D, vezes E, vezes F. Na hora que eu divido essa estrutura, o produto por A, eu vou cancelar o A. Vai ficar B vezes C, vezes D, vezes E, vezes F. Mais, na hora que eu divido isso tudo por B, vai sumir o B. Vai ficar A, B, D, E, F. Na hora que eu divido pelo C, o C some, corta, vai ficar A vezes B vezes D vezes E vezes F. Na hora que eu divido por D, o D some. A, B, C. Some o D, E, F. Na hora que eu divido pelo E, o E some, fica A, B, C, D, o E sumindo, F. Na hora que eu divido isso pelo F, só o F que some, A, B, C, D e E. Na hora que eu divido todo esse produto por 1, vai dar ele próprio. Vezes 1, A vezes B, vezes C, vezes D, vezes E, vezes F. Muito bem. Corto os denominadores, pois todos os números eles não são iguais a zero, nenhum deles. Pelo contrário, ele está querendo provar que todos eles sendo ímpares, isso é impossível. Note que se eu multiplico ímpar mais ímpar, mais ímpar, mais ímpar, desculpa, ímpar vezes ímpar, vezes ímpar, vezes ímpar, vezes ímpar, vezes ímpar, o resultado é sempre ímpar. Muito bem. Eu estou propondo que todos sejam ímpares. Na hora que eu multiplico todos esses 5, o resultado é ímpar. Na hora que eu multiplico todos esses 5 ímpares, o resultado é ímpar. Na hora que eu multiplico todos esses ímpares, o resultado também é ímpar. Todos esses ímpares, o resultado é ímpar. E todos esses ímpares, o resultado é ímpar. E todos esses ímpares, o resultado é ímpar. Se todos forem ímpar, eu vou ter ímpar, mais ímpar, mais ímpar. E assim, na hora que eu multiplico aqui também vai ser ímpar. Agora que está a situação final. Quando eu somo 2 ímpares, o resultado é par. Quando eu somo 2 ímpares, o resultado é par. Quando eu somo 2 ímpares, o resultado é par. Um par mais outro par, será que isso dá ímpar? Impossível, porque quando eu somo um par mais um par dá par, mais outro par, o resultado é par. E par é diferente de ímpar, nunca é igual a um número ímpar. Então, nesse caso, não podemos ter todos os denominadores ímpares. Pode ser que algum deles sejam ímpares, outros pares, mas todos eles ímpares não é possível. Ok? Último exercício. Um jogo consiste de 9 botões luminosos, de cor verde ou amarelo, dispostos da seguinte forma. Apertando o botão do bordo do retângulo, trocam de cor ele e os seus vizinhos, do lado ou em diagonal. Vamos explicar isso passo a passo. Apertando o botão do centro, trocam de cor todos os seus 8 vizinhos, porém ele não. Inicialmente, todos os botões estão verdes. É possível, apertando sucessivamente alguns botões, torná-los todos amarelos? Todos os botões. Olha só, os botões inicialmente, eles estão todos verdes. Então, esse botão está verde, esse está verde, todos verde. Muito bem. Ele está dizendo que se você apertar qualquer um dos botões que estão fora do centro, ou seja, na borda, por exemplo, se eu aperto o botão número 1, vamos colocar aqui de uma maneira mais fininha. Então, vamos supor que eu aperte o botão número 1. O que vai acontecer nessa situação? Todos os que estão vizinhos a ele, por exemplo, ele próprio fica amarelo e os vizinhos, tanto do lado e o que está diagonal, fica amarelo. Se eu, por um acaso, apertasse um outro botão, a ideia seria
a mesma, pelo menos se fosse os botões das bordas. Se eu aperto, por exemplo, o botão 3, esse quadrado aqui, todos eles ficam amarelo. Se eu aperto o botão 9, esse 5, 6, 8 e 9, amarelo. Se eu aperto o 7, esses aqui amarelo. E assim sucessivamente. Se eu aperto agora, por exemplo, o 4, vamos fazer esse teste. Se eu aperto o número 4, esse aqui, que é o 4, ele muda de cor, o vizinho dele muda de cor, esse muda de cor, este, porque todos os da diagonal mudam de cor. Então a configuração para os das bordas ficariam 4 que mudam de cor, mas agora os que não estão na borda, mas ficam na periferia, todos também mudam de cor. Então, essa é a configuração. E se por um acaso eu apertar o botão central, que é o número 5, vamos voltar aqui à configuração original. Se eu aperto o número 5, todos os que estão em volta dele mudam, menos ele. Então, a configuração que vai aparecer é que esse fica amarelo. Deixa eu mudar aqui para marca texto. Esse ficam amarelos. Ele está querendo que a gente faça isso um processo sucessivo. E todos estão verdes. É possível, apertando sucessivamente alguns botões, torná-lo todos amarelos? Então, a gente vai entender esse problema como um problema de paridade. Se eu aperto os botões, a cada vez que eu aperto os botões 1, 3, 7 ou 9, que são os das bordas, quais botões trocam de cor? Se eu aperto o botão 1, 2, 3, 4 trocam de cor. Se eu aperto o botão 3, 1, 2, 3, 4 trocam de cor. Se eu aperto o botão 9, 1, 2, 3, 4 trocam de cor. Se eu aperto o botão 7, 4 trocam de cor. Um número par. Trocam de cor uma quantidade par. Muito bem. Se eu aperto os botões 2, 4, 6 ou 8, a quantidade de botões que trocam de cor, por exemplo, se eu aperto o botão 4, quantos vão trocar de cor? 1, 2, 3, 4, 5 e ele próprio, 6. Se eu aperto o botão 8, 1, 2, 3, 4, 5 e ele próprio, 6. Se eu aperto o botão 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E finalmente, se eu aperto o botão 2, 1, 2, 3, 4, 5 e ele próprio, 6 trocam de cor, que é um número par. Faltou agora apertar o botão número 5. Se eu aperto o botão número 5, os que estão vizinhos a ele mudam de cor, menos ele. Essa é a regra. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trocam de cor. Então, as trocas de cores só acontecem em números pares. Como eu tenho 9 botões, e 9 botões é um número ímpar, é impossível, de forma sucessiva, apertar esses botões e sair de verde, todos estão verdes, para que todos fiquem amarelos. Isso é impossível, porque para que isso acontecesse, era necessário que algumas dessas trocas contemplassem números ímpares, por exemplo, 9 ímpares. Ou se não, poderia ser 3 mais 3 mais 3, 9. Ou se não, 5, que não vai ter aqui, mais 4. Então, não aparece nenhum tipo de troca ímpar, botões com quantidade ímpar. Nesse caso, isso é impossível de acontecer. Não é possível que todos fiquem amarelos. Ok, pessoal? Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus e ótimos estudos.